Bom dia, irmãos. Nossa reflexão hoje encontra-se em Mateus 11, de 16 a 24. Que diz: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta, e não dançaste. Entoamos lamentações, e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, eleva-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, que seja uma das primeiras coisas que possamos ouvir essa manhã e que possamos guardá-las em nosso coração, ó Deus. Tão poucos versos, poucas palavras, mas cheio de repreensão, sabedoria e amor do Senhor, ó Deus. Fala aos nossos corações, ó Pai, e transforma a nossa vida. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus fala aqui nessas palavras sobre o estado que se encontrava a nação judaica naquela época. Mas ele também fala conosco, hoje em dia. Ele nos ensina sobre o perigoso estado em que se encontram muitas almas entre nós. E certamente nós conhecemos muitas almas nessa mesma situação. O autor do devocional, ele divide essas palavras aqui em dois momentos. No primeiro momento desses versículos, essas palavras nos falam sobre a insensatez de muitas pessoas não convertidas quanto às questões religiosas. E o que é ser insensato, De acordo com a Bíblia, é alguém tolo, é alguém desprovido de sabedoria, que despreza os conselhos divinos e não teme a Deus. Há muitas pessoas insensatas, das quais nós convivemos, que não buscam a Deus, não dão ouvidos à sua palavra. Os judeus, na época de Cristo, encontravam problemas e falhas em qualquer mestre que Deus lhe enviava. Nada os satisfazia. Diziam que João Batista tinha demônio. Então veio Jesus, o próprio Filho de Deus, e os judeus ficaram satisfeitos? Certamente não. Acusavam-o de ser glutão e bebedor de vinho, amigo de cobrador de impostos e de pecadores. De forma resumida, os judeus eram perversos e difíceis de se contentarem tanto quanto criança teimosa. E hoje, é possível alguém assim? Infelizmente, há inúmeros cristãos professos tão insensatos quanto aqueles judeus. Não somente cristãos, há pessoas declaradamente que se opõem totalmente à vontade de Deus. Tudo que é ensinado ou pregado, eles encontram alguma falha. Eles sempre estarão insatisfeitos. Se é pregado sobre salvação pela graça mediante a fé, eles questionam se não iremos falar nada sobre as obras e deveres cristãos. É pregado sobre santidade que o Evangelho requer. Eles reclamam da exigência e alegam que ninguém é perfeito, afinal, só Deus os pode julgar. Essa aqui eu já ouvi muitas vezes. Se é falado sobre alegria, eles nos acusam de modismo. É mostrado seriedade e reverência no culto, prontamente já taxam de melancólico ou pessoas frias. Mantemos-nos afastados de bailes, festas ou eventos culturais,
somos denunciados como puritanos, bitolados ou fanáticos religiosos. Agora, se a gente come, bebe e nos vestimos como os demais pessoas, frequentamos eventos sociais e outras atividades, aí eles nos chamam de desviados e zombam que não veem qualquer diferença entre um crente e um incrédulo. Irmãos, alguém aqui já passou por alguma acusação semelhante? Acho que por diversas vezes, né? Tudo que muitas vezes nós fazemos, sempre tem alguém para nos taxar. Ora, o que é tudo isso, se não a mesma atitude daqueles judeus tolos e incrédulos? Há uma frase que diz, aí eu não consegui descobrir o autor, né? Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Dependendo da pessoa que a gente vai conversar, evangelizar, por mais que você mostre, explica o evangelho de forma clara, nada será suficiente para que ele creia, porque exatamente ele não quer crer, né? A verdade é que os verdadeiros cristãos não devem esperar que homens não convertidos estejam satisfeitos, seja com a fé ou com a conduta dos crentes. Nós não devemos buscar, né, essa aprovação, porque quem vai ficar insatisfeito seremos nós, ao tentar buscar essa aprovação de pessoas que não têm a Deus. Se esperamos essa aprovação, estamos esperando algo que os perdidos não podem oferecer, aquilo que eles não possuem dentro deles. Devemos esperar, devemos nos preparar para ouvirmos todos esses tipos de acusações e objeções. Se for para aguardarmos algo, que seja esse tipo de atitude com relação aos incrédulos, né? Eles sempre estarão prontos para nos taxarmos. Certo pregador afirmou: não importa que medidas tomem os homens bons, jamais conseguirão escapar da censura do mundo. A melhor coisa a fazer é não se deixar atingir por essas críticas. Romanos 8, 7 diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. E em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Está aqui nesses dois versículos, né, parte da explicação de todo esse assunto que o autor coloca nessa meditação. Já numa segunda parte, o autor das meditações, né, coloca uma outra reflexão, que esses versos que nós acabamos de ler, que ele mostra a enorme iniquidade da penitência proposital, pois o Senhor Jesus declarou que haverá menor rigor para Tiro, Sidom e Sodoma no dia do juízo, do que para aquelas cidades que tinham ouvido os sermões e presenciado os milagres de Cristo, mas não se arrependeram. Devemos nos recordar das perversidades e imoralidades, devassidão, idolatria, escuridão espiritual e iniquidade que houve nessas três cidades. Precisamos trazer à memória para podermos ter uma noção, né, dessa comparação. É muito provável que Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram muito melhores moralmente. E mesmo assim, serão achadas no mais profundo inferno, porque, embora tenham ouvido o Evangelho, a palavra de salvação, não se arrependeram. Tiveram vantagens religiosas e não se aproveitaram. Hoje em dia, o Evangelho ele é pregado, né, disseminado, muitas vezes não de forma tão sábia, mas dificilmente alguém em nosso país nunca vai poder dizer que nunca ouviu de Cristo ou sobre Cristo, né? E isso traz uma condenação ainda maior sobre a sociedade incrédula. Isso é terrível. Esses versos deveriam quebrar o coração de todos aqueles que ouvem regularmente a pregação do Evangelho e não querem se converter a Cristo. Quão grande é a culpa de tais pessoas diante de Deus? Por mais decentes, morais e respeitáveis que possam ser suas vidas, na verdade, elas serão mais culpadas aos olhos de Deus do que Tiro, Sidom e Sodoma. Aquelas pessoas não viram a luz espiritual de Cristo, mas você, que não quer crer, despreza o Filho de Deus. O coração de quem não crê permanece frio e inabalável. Só temos uma conclusão: a culpa de tais pessoas será muito maior. Um pastor afirmou:
entre todos os agravantes dos nossos pecados, não há nada mais criminoso do que ouvirmos com frequência qual é o nosso dever. Ouvirmos e gostarmos do Evangelho não é suficiente. Precisamos estar unidos a Cristo. Haverá menos rigor para moradores de Tiro, Sidom e Sodoma do que para moradores de Presidente Prudente, que ouviram o Evangelho e o desprezaram. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, que ninguém aqui, ó Pai, se encontre nessas situações, ó Deus. Que ninguém aqui traga taxação sobre outros irmãos, que venha debochar, ó Pai, da conduta de cada um, que não haja juízo, ó Pai, sobre o nosso coração com relação ao Senhor, ó Deus, e que muito menos, ó Pai, haja aqui nesse local pessoas incrédulas, ó Deus. Se há alguém, que o Senhor possa capturar esse coração e transformá-lo, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, da nossa igreja, tenha misericórdia, ó Pai, da nossa cidade. Nos use, ó Deus, como um instrumento do Senhor. Sabemos que nós somos falhos, somos pessoas imperfeitas, muitas vezes falhamos ao apresentarmos o Senhor para a nossa sociedade, mas acima de tudo isso, ó Pai, nós confiamos na Tua misericórdia, na Tua graça de salvação, ó Deus. Olhe para nós, ó Senhor, e nos socorra, nossa pequenez, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.